A mensagem dessa noite está baseada num dos salmos mais conhecidos, além do Salmo 23, Senhor é meu pastor, que é o Salmo 91. É o Salmo da segurança, do esconderijo. Geralmente quase todo mundo deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 como proteção, como se pudesse proteger. Me lembro de alguém que tinha problema no coração e dormia com a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima do coração. Funcionou? Não, ele morreu, teve um ataque cardíaco. A palavra de Deus é para ser guardada no coração e praticada. Convidar os irmãos, mesmo que assentados, à leitura do Salmo de número 91, de 1 a 16. Olha que belíssimo texto da palavra de Deus para a nossa edificação, edificação da igreja, do corpo de Cristo, daqueles que creem na palavra poderosa de Deus, que não voltará vazia nesta noite, mas fará o que apraz aqueles que ouvem pela mídia e aqueles que estão hoje aqui presencialmente. Abra teu coração, deixa Deus falar com você. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te livrará da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, caiam 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, pisarás a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e na sua angústia, vejam todos, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E o último verso, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, a tua palavra é viva, tua palavra é fogo consumidor, tua palavra nos edifica, nos consola, mostra o caminho, abre portas, fecha portas. Tua palavra, Senhor, nos alimenta. Por isso, ó Deus, aumenta a nossa fé nessa noite. Ao ouvirmos, Senhor, a tua palavra, queremos ouvir claramente a tua voz. Fala conosco, levanta os que estão caídos, de joelhos trôpegos, sustenta, fortalece a fé, dá a tua bênção. Em nome de Jesus oremos, amém e amém. Como disse, queridos, estamos diante dos mais conhecidos e citados salmos da Bíblia. O Salmo 91, ele traz algumas revelações extraordinárias que merecem ser degustadas.
Embora não seja citado o autor desse salmo, na cultura judaica, afirma-se que a autoria deste maravilhoso salmo, deste maravilhoso cântico, pertence a Moisés. Ele o teria composto no dia que completou-se a construção do tabernáculo, lá no deserto. E segundo essa tradição judaica, os versos deste salmo estão descrevendo aqui a experiência de Moisés entrando no tabernáculo. Perceba, Moisés entrando no tabernáculo e descrevendo a habitação, a guarda fiel, a proteção de Deus. Como que se Deus estivesse envolvendo numa nuvem de fumaça. Queridos, cada versículo vem nos trazendo riquezas extraordinárias reveladas. E eu quero convidar você nessa noite a mergulhar nas revelações deste lírico salmo, a poderosa palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perceba, meu querido ouvinte e meu querido irmão, o salmista não diz aqui que se trata daquele que visita o esconderijo do Altíssimo, ou aquele que passa, vez ou outra, pelo esconderijo do Altíssimo. O texto é claro, o texto é enfático. Ele diz: aquele que mora, aquele que habita, aquele que frequenta. Queridos, o projeto de Deus para o homem e para a mulher foi este, que eles morassem, habitassem em sua santa presença. Isso se vê no Jardim do Éden, como exemplo. Fica claro que Deus não criou o homem e a mulher para o sofrimento, não. Ele sempre quis o melhor para o homem e para a mulher. Ele preparou o melhor lugar do mundo para eles habitarem, o Jardim do Éden. Um lugar maravilhoso, onde não havia calor por demais, frio por demais, não havia pernilongo, não havia carrapicho, a goiaba não tinha bicho, vai vendo, não tinha sequer baratas, nem ratos, para não trazer doença. O clima era ameno o tempo todo, uma brisa gostosa, era o paraíso, um lugar maravilhoso. E Deus preparou este lugar sem praga, sem doença, sem peste, para que o homem e a mulher e sua descendência habitasse de forma a se sentir escondido e guardado no esconderijo do Altíssimo. Esse projeto, meus queridos irmãos, infelizmente, sempre teve um opositor. Sempre existe alguém interessado em atrapalhar a sua felicidade, a minha felicidade, e atrapalhar o nosso projeto de vida. O texto do versículo 1 se propõe a dizer que aquele que habita nesse esconderijo, o esconderijo do Altíssimo, este é um lugar de intimidade, de comunhão com Deus. Por isso eu posso imaginar Moisés entrando no tabernáculo,
o templo provisório no deserto, que foi consagrado para o culto a Deus de Israel, e ali ele se sentiu assim, protegido, guardado. Por isso ele começa o salmo dizendo: aquele que habita, aquele que mora. Queridos, esta é a ideia do salmista, uma habitação, uma certa frequência. É preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Nos tempos pós-modernos que vivemos, tempos difíceis, perigosos, a nossa família, os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, tão desprotegidos nesse mundo mau, com ideologias diabólicas. Nós precisamos trazê-los debaixo desse esconderijo, para que fiquem guardados, suas mentes guardadas e protegidas de todo ataque maligno deste opositor do projeto de Deus. Por isso é preciso estar guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo, aquele que habita. Como disse, não basta passar de vez em quando, frequentar vez ou outra a habitação do esconderijo do Altíssimo. É preciso habitar, estar em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Queridos, como é doce a comunhão dos amados do Senhor, é preciosa. A Bíblia diz que a nossa comunhão, quando estamos juntos, debaixo do esconderijo do Altíssimo, ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Por isso não despreze este esconderijo. Venha, traga os seus rebentos, traga os seus filhos, traga a sua família, para que eles se escondam todos, debaixo desse esconderijo do Altíssimo. O que é um esconderijo? Você lembra quando a gente era criança, a gente brincava de esconderijo, ia se esconder de forma que ninguém achasse. Um dos maiores sonhos nossos era construir uma casa na árvore. Todo mundo queria construir uma casa na árvore. E dali fazer o nosso esconderijo. E a gente brincava de se esconder. Essa é a ideia do autor, é que nós nos escondêssemos no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita está protegido. Debaixo das asas. Ele vai descrever mais para frente. E ele continua dizendo, ainda no versículo 1, parte B, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queridos, este verso reflete claramente o desejo de Deus para com a humanidade. Queridos, uma vida sem descanso é uma vida atormentada, é uma vida doente, é uma vida sem qualidade, é uma vida sem alegria. O descanso é medicinal. Você precisa trabalhar, mas precisa descansar. Por isso ele diz, e aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, ele estará à sombra do Onipotente. O Onipotente tem sombra e água fresca para refrescar as nossas almas sedentas. Queridos, hoje falta qualidade de vida familiar, falta qualidade emocional, as pessoas estão abaladas emocionalmente, descontroladas, desequilibradas. Hoje falta qualidade psicológica, qualidade financeira. Hoje falta qualidade espiritual. Basta olhar a situação do nosso país. Os absurdos que estamos vendo, as trocas de valores, a frieza espiritual. Muitos não voltaram ao esconderijo do Altíssimo depois da pandemia, esfriaram na fé,
Exatamente porque estamos vivendo tempos que a própria Bíblia descreve. Ela vai descrever que nos últimos dias a frieza espiritual seria notória no meio do povo de Deus, porque a apostasia, ela viria com toda a sua força e entraria nas nossas casas e até nas nossas igrejas. O que é apostasia? É a frieza espiritual, quando os nossos olhos estão voltados para as coisas materiais, quando nós vamos esfriando espiritualmente e deixamos de nos esconder na sombra do Onipotente, e nós não mais descansamos debaixo desta sombra, e aí somos atormentados pelo calor, pelo cansaço de uma vida atormentada, perturbada, por ter, possuir, comprar. O tempo todo somos atacados para vivermos uma vida do ter, do possuir, e não do ser. Mas Deus tem uma proposta para fazer a cada um de nós. Ele tem proposta de descanso. Tem proposta de paz e felicidade. Vamos ver o texto, Isaías 53, versos 4 e 5. Isaías 53, versos 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Este é um salmo, este é um texto do profeta Isaías profético, apontando para o Messias. Quando ele viesse, ele faria estas coisas maravilhosas. Verdadeiramente ele tomou sobre si. No original, significa, essa palavra, ele tomou, que toda a carga, todo o peso, que é levado por cada um de nós, ele tomou sobre si. Toda a carga é levada pelo que carrega, para que todos os outros fiquem livres desta carga. Ele tomou a nossa carga e nos levou para o descanso, à sombra do Onipotente. É promessa de Deus. A gente sempre está ouvindo as pessoas dizer: eu estou tão cansado. Ah, pastor, eu estou tão cansado. Eu mesmo, vez ou outra, digo: eu estou tão cansado. Todos nós estamos cansados. Essa vida traz um cansaço emocional, um cansaço espiritual. Há muitos que estão cansados espiritualmente, fadigados. E nós precisamos descansar à sombra do Onipotente. Que sombra maravilhosa, que sombra deliciosa. A sombra do Altíssimo descansará. No verso 2, ele continua dizendo: direi do Senhor. O que é que ele tem para dizer do Senhor? Aqui o salmista apresenta um contrato de compromisso. Aqui o salmista apresenta uma certidão de filiação e de garantia para quem deseja usufruir desta bendita proteção. Trata-se, meus queridos, de uma declaração pessoal e do próprio punho. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. É isto que eu vou dizer do Senhor.
esse será meu brado, meu testemunho, não me calarei, eu direi do Senhor. Queridos, é preciso dizer, é preciso confessar e proclamar naquelas coisas que você crê, que Ele é o teu Deus Altíssimo, é aquele que é a tua fortaleza, é aquele que é o teu refúgio. Você precisa dizer a outros que estão passando por lutas, desespero, trocando os valores, desenganados: direi do Senhor. O que é que você tem para dizer do teu Deus aos outros? O salmista diz: direi do Senhor. Queridos, isto fala de convicção, isto fala de escolha, de decisão. E isto para Deus é muito sério. Quando você tem algo a testemunhar da sua fé, da sua experiência de vida com Deus, o Altíssimo, que te esconde no seu esconderijo e que faz repousar sobre a sua vida e a sua descendência, a sua família, uma sombra, de maneira que você possa descansar nesta sombra. Mateus capítulo 10, verso 32 diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Querido, esta declaração tem efeitos em duas esferas, pelo menos. No mundo físico, porque passa a moldar os nossos passos e as nossas atitudes. Eu só vou aonde posso ser edificado. Só trago à memória o que me pode trazer esperança. Eu só ando com quem pode agregar bons valores à minha vida. Isso é no mundo físico. No mundo espiritual, porque levanta uma barreira protetora, uma barreira que te protegerá contra as investidas do diabo. Libertação e proteção são garantias de vida. Todo ser humano precisa dessa cobertura espiritual, de um Deus que protege, de um Deus que te faz descansar, um Deus que te dá cobertura para moldar a sua fé e as suas atitudes no mundo físico, um Deus que traz proteção espiritual para te guardar dos ataques do maligno. Zacarias capítulo 2, versículo 5 diz: eu, diz o Senhor, e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É a sombra do Altíssimo, te guardando, te protegendo, nas esferas do mundo físico e do mundo espiritual. Direi do Senhor, Ele tem me abençoado, Ele tem me guardado. Eu tenho muito a dizer como testemunho de vida, de que a sua guarda é fiel. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, diz o outro salmo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o guarda fiel. Eis que não dormita e nem dormitará o guarda de Israel. Direi do Senhor, debaixo de suas sombras eu descanso. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Estou guardado, protegido, diz o salmista. Além disso, ele também diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, no verso 3. Queridos, como é bom viver seguro no esconderijo do Altíssimo. Como é bom sentir esta sombra protetora.
Como é bom dizer do Senhor, testemunhar daquilo que Ele tem feito e vivenciarmos estas realidades, desses livramentos maravilhosos. E Ele diz que, como promessa, Ele nos livrará do laço do passarinheiro. O Senhor tem nos livrado das mãos do diabo, que veio matar, roubar e destruir. Ele vem nos livrar das armadilhas que o diabo providencia para nos jogar dentro do mais profundo abismo e ali nos acusar. Sabe quem é o passarinheiro? Você sabe quem é o passarinheiro? Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você nunca notou que, vez por outra, meu querido irmão, sua vida e as coisas da sua vida começam a se descarrilhar? As coisas parecem que não dão certo. Parece que tem um alvo pintado nas suas costas. Que quando as coisas parecem que vão se acertar, sempre aparece algo para atrapalhar. Isto é o papel do passarinheiro: te aprisionar, te colocar no laço, te amarrar, te fazer desanimar, esfriar pelo caminho afora da sua fé. É o diabo mesmo se divertindo com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Ele, o inimigo de nossas almas, ele arma laços para destruir casamentos. Ele arma laços para separar pais e filhos. Ele arma laços para fazermos cair em tentação. Ele arma laços para embaraçar a sua vida, a nossa vida. O diabo arma laços para tirar você do santo propósito, que é estar no centro da vontade de Deus. O laço do passarinheiro. Diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Sabe quem é o cortador de laço? É o Cristo vivo. O Cristo ressurreto. Que tem nas mãos uma espada afiada para cortar os laços que querem nos prender. Para nos livrar dos laços do passarinheiro e nos levar ao santo esconderijo do Altíssimo. Queridos, não há laços, escutem, não há laços que suportem a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. Você precisa aprender a andar com Jesus, caminhar com Jesus. A partir do momento que você começar a andar com Jesus, caminhar com Jesus, Ele cortará os laços que querem te prender, os laços do passarinheiro. Ele corta os laços e traz união para o casal. Ele corta os laços e une a família em um santo amor fraternal. Ele corta os laços e liberta da dependência química os drogados. Ele corta os laços e te leva para o caminho da vitória. Finalmente, versos 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, veja que agora Deus está falando de comunhão. Deus está falando de intimidade. Coisa de filho para pai, de pai para filho. Ele acrescenta aqui, meus queridos, ele informa aqui que seu projeto não é temporal, mas é um projeto eterno. É um projeto para agora e para sempre. Ele me invocará e eu lhe responderei. E dar-lhe-ei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação.
veja que ele cria uma linha direta da comunicação com quem se filiar a ele. Em Jeremias capítulo 33, verso 3, diz assim: clama a mim e eu te responderei. É uma comunicação direta com Deus, do Filho que está debaixo da sombra do Altíssimo. Ele cria aqui uma comunicação direta. Clama a mim e eu te responderei. Observe que agora ele conclui falando de vida abundante. Ou seja, é céu para mim. É céu ali. Cristo para mim. Cristo para mim. É céu ali. É céu garantido. Ele diz: eu lhe mostrarei a minha salvação. Você não ficará às escuras, desorientado e perdido. Pelo contrário, ele diz: eu lhe responderei nessa comunicação direta e te mostrarei a minha salvação. Você não andará errante, desorientado, porque ele tem compromisso em mostrar a sua salvação, a mim e a você. Queridos, as inscrições para o esconderijo do Altíssimo estão abertas. Está na hora de agarrar esta oportunidade. Você não quer entrar e se esconder nesse esconderijo maravilhoso? Ali escondido, no esconderijo do Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Esconder seus sonhos, seus projetos, sua vida, suas emoções, suas crises. Entrar dentro desse esconderijo do Altíssimo. Se inscreva. Diga: eu quero hoje entrar nesse esconderijo do Altíssimo. Você não quer ver e perceber a sombra do Altíssimo sobre você, te protegendo de todo ataque do maligno, de toda cilada, de toda armadilha do diabo? Você não quer ver a sua libertação, o laço do passarinheiro? Você sabe o que é laço? É aquilo que te prende, é aquilo que te amarra, é aquilo que te impede de avançar espiritualmente, de crescer espiritualmente. É um pecado que você ama, é um vício que você tem e que te amarra, é o laço do passarinheiro. Ele quer, Jesus, com a sua espada, cortar esse laço e te libertar, para você se sentir seguro, livre e poder dizer: eu vou dizer do Senhor e contar das suas maravilhas. E finalmente, quando você invocá-lo, ouvir a resposta. Muitos desanimam pelo caminho porque clamam, mas não têm retorno de Deus. E desanimam. Deus não liga para mim, não responde às minhas orações. Clama a mim e responder-te-ei, você que está se escondendo debaixo do esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente está descansando. Direi do Senhor: Ele é a minha rocha, a minha salvação. Eu lhe responderei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você não quer vir para o esconderijo do Altíssimo? Esta é a grande oportunidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você que está cansado, oprimido, angustiado, desanimado, venha para esse esconderijo. Venha se esconder do mundo mau, dos ataques do inimigo, do laço do passarinheiro, e se esconder e descansar na sombra do Altíssimo. Está posto o convite. As inscrições estão abertas. Venham. Todo aquele que tem sede, venha. Beber de graça da água da vida. Oremos ao Senhor. Pai, nessa noite, pela Tua palavra, nós queremos descansar à sombra do Altíssimo. Os dias têm sido tão maus, tão difíceis para nós. Vez ou outras desanimamos, a fé quase que se esvai.
Nos sentimos derrotados, perdidos, cansados. Porém, queremos descansar à sombra do Altíssimo. Ajuda-nos, ó Deus. Liberta-nos do laço do passarinheiro, aquelas coisas que nos prendem. E faz-nos levantar os nossos olhos para os montes, para o alto, de onde vem o nosso socorro. Porque a tua palavra diz que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Queremos descansar à sombra do Altíssimo, no teu esconderijo. Abençoa essa gente, ó Pai, tantos que estão aqui cansados, passando por lutas e provas. Ó Deus, abre a porta do teu esconderijo para essa gente. Convida-os para entrarem e descansarem definitivamente, receberem as bênçãos no mundo físico e no mundo espiritual, serem abençoados, livres, libertos, livres para voar, alçar voos mais altos, libertos do laço do passarinheiro. Perdoa pecados, quebra grilhões e cadeias, liberta o teu povo e leva-nos para o teu esconderijo, pois queremos estar descansados à tua sombra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.